Você sabe como se iniciou a dinastia dos Ramsés? Para entender essa história, vamos voltar um pouco para o fim da dinastia anterior. Tutankhamun assume o trono muito jovem, vai para Tebas e altera o seu nome para Tutankhamon, um claro sinal de retorno ao culto a Amon que havia sido abandonado durante o reinado de Akhenaton. O jovem faraó morreu aos 19 anos após um reinado de 8. Seu sucessor foi Yai, um antigo funcionário de Akhenaton. Ele legitimou seu poder se casando com a viúva do rei Tut, mas o seu reinado também não durou muito tempo. Oren-Meb, um general sem sangue real, assume o poder, e com o término de seu reinado, tem o fim a 18ª dinastia. Ele descendia de uma família dos nomarcas, e provavelmente se casou com uma princesa para legitimar o seu reinado. E é ele quem nomeia o faraó que dará início à 19ª dinastia, um soldado de carreira que será Ramsés I. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. Quando Ramsés I assume o poder, ele já tinha a idade avançada e para confirmar o reinado de sua descendência, ele associa seu filho ao seu reinado, Sete I. O reinado de Sete se caracteriza pela retomada política de conquista do Oriente, recobrando grande influência do Egito na Ásia, conseguindo resolver o problema e devolver ao Egito o domínio sobre a Palestina. E foi em seu reinado que pela primeira vez os egípcios enfrentaram as tropas hititas. Assim como seu pai, ele também se preocupou em legitimar o reinado de seus descendentes e mandou se representar junto com seu filho, o futuro Ramsés II, adorando em um templo em Ábidos. Ramsés II sucedeu seu pai normalmente e certamente se tornou o mais conhecido faraó do Egito, um símbolo da civilização egípcia, talvez com a mesma importância que as pirâmides. Reinou por 67 anos, cobriu o Vale do Nilo com monumentos e deixou na história do Oriente um traço inapagável. Embora de fato ele tenha se aproveitado do trabalho de alguns antecessores, usurpando de suas construções. Ele não hesitava de raspar o nome de seus antecessores nos antigos monumentos e de substituir pelo seu. Os sucessos militares de Sete I foram facilitados pelo enfraquecimento dos hititas, mas que durante o reinado de Ramsés II retomaram seu poder e passaram a ameaçar os domínios egípcios na Ásia. O confronto entre os egípcios e os hititas ocorreu em Kadash, lugar de uma das mais célebres batalhas da história do Oriente Próximo, e que é considerada por Ramsés II o mais alto feito de seu reinado, embora tenha faltado pouco para que essa batalha tenha se tornado um desastre para o exército egípcio. Ramsés não conseguiu conquistar o território. O que ele fez foi reorganizar suas tropas e dispensar os seus inimigos. Mas logo, a situação de conflito entre as duas potências iria terminar. O rei da Assíria se demonstra como uma grande ameaça para os dois, que, compreendendo o perigo, firmam uma aliança, um tratado de assistência mútua. Se comprometem em não mais guerrear entre si e de ajudar-se em caso de ataque de outras potências. Para selar essa união, Ramsés II se casa com a princesa hitita, mas a verdade é que logo esse tratado perde importância para os egípcios, porque os hititas foram invadidos e expulsos pelos indo-europeus. Ramsés II faz desaparecer os últimos traços do culto a Aton, ao permitir que a cidade de Akhetaton fosse demolida para que se reconstruísse e ampliasse a cidade de Hermópolis. Ele manda construir para si um templo funerário na margem oeste de Tebas, a morada dos milhões de anos unido a Tebas. Ele morreu já idoso, após ter um dos mais longos reinados da história do Egito, deixando o lugar para um de seus filhos, Menepta, que reinou por cerca de 10 anos. O longo reinado do pai fez com que ele assumisse já idoso. Ele conseguiu manter o prestígio do Egito, mas após a sua morte, esse prestígio entra em decadência. Terá início um período que, de desordem em desordem, o Egito se torna presa fácil para os seus inimigos vizinhos. Primeiro a Assíria, depois os persas e finalmente os gregos. E sobre a história dessa longa decadência falaremos nos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. E muito obrigado a todos.